Viúva encontra um envelope em sua caixa de correio marcado: não abra até a meia-noite, a verdade a deixa em lágrimas. Julian Vance existia num mundo de superfícies polidas e sons abafados. Os pisos de mármore da sua cobertura eram tão vastos e brancos que pareciam conter o frio de um inverno permanente. As janelas do chão ao teto emolduravam uma cidade extensa que brilhava com 1 milhão de vidas distantes, cada qual um universo longe do seu. Desta altura, a cidade estava silenciosa, um diorama bonito, mas inerte. O zumbido da sua riqueza sussurrava de cada canto, dos móveis italianos minimalistas à arte abstrata que pretendia transmitir paixão, mas apenas ecoava o vazio no seu peito. Ele era um titã da indústria, um nome que inspirava respeito nas salas de reuniões e temor no mercado de ações. Mas ali, na quietude estéril da sua casa, ele era só um homem assombrado por fantasmas. 3 anos. Já faz 3 anos desde que o riso parou. 3 anos desde que o guincho de pneus numa estrada escorregadia pela chuva abriu um buraco em sua realidade. Amelia, sua esposa, com seu sorriso vibrante que podia aquecer o quarto mais frio. E Lily, sua filha de 6 anos, um raio de sol e dentes faltando. Elas foram. E em seu lugar, um silêncio instalou-se profundamente dentro dele, um silêncio que nenhuma quantidade de sucesso ou luxo jamais conseguiria preencher. Sua vida era uma fortaleza construída de rotina. Acordar. Beber café com gosto de nada. Ir para um escritório onde tomava decisões que afetavam milhares, mas não sentia nada com isso. Voltar para casa. Olhar para a cidade silenciosa. Dormir, se o sono viesse. Ele era uma máquina, funcionando perfeitamente, mas o operador havia morrido há muito tempo. Seu coração, antes uma fonte de imenso amor, agora era apenas um músculo, batendo num ritmo de pura e desolada sobrevivência. O calor da mão de Amelia na sua, o peso de Lily dormindo em seu peito, essas eram memórias tão nítidas que pareciam feridas físicas. Ele aprendeu a parar de tocá-las, a envolvê-las em gelo, para que não o fizessem sangrar. A quilômetros de distância, numa parte da cidade que a limusine de Julian sempre ignorava, Lara Martínez vivia num mundo definido pelas suas texturas e temperaturas. O tecido gasto do seu casaco, o linóleo perpetuamente frio da cozinha do seu pequeno apartamento, o chiado do velho radiador que travava uma batalha perdida contra o frio do outono. Sua vida era uma constelação de preocupações, cada qual um ponto de luz minúsculo e afiado na escuridão da sua fadiga. O aluguel estava vencido. Seu filho, Leo, precisava de sapatos novos. Seu segundo emprego como faxineira mal cobria a conta do supermercado. No entanto, Lara se movia pelo seu mundo com uma dignidade silenciosa que era sua própria forma de armadura. Ela estava cansada, sim. Suas mãos estavam ásperas de água de lavar louça e produtos químicos de limpeza, e sombras viviam frequentemente sob seus olhos gentis. Mas quando ela olhava para Leo, seu filho de 7 anos, o cansaço desaparecia, substituído por um amor feroz e radiante que era mais real e valioso do que qualquer coisa na cobertura de Julian Vance. Leo, com seus olhos brilhantes e curiosos e uma risada que soava como esperança, era a sua razão. Ele era sua âncora e a sua vela. Sua vida era uma dança de sobrevivência, mas não era sem suas próprias pequenas e intensas alegrias. O cheiro do cabelo de Leo depois do banho. A maneira orgulhosa como ele lhe mostrava um desenho da escola. O calor compartilhado sob um cobertor fino enquanto lia um livro de histórias emprestado da biblioteca. Estes não eram luxos. Eles eram essenciais. Eles eram o combustível que mantinha a força silenciosa em sua alma ardendo. Ela não pedia nada e esperava menos, enfrentando cada dia com uma resiliência forjada na dificuldade. Ela acreditava em coisas simples, em bondade, em honestidade, na promessa firme de que, enquanto tivesse Leo, ela não era pobre. Ela era rica da única maneira que importava. A chuva começou como um sussurro e cresceu num rugido percussivo, batendo contra as janelas das torres da cidade e transformando as ruas abaixo em espelhos pretos e lisos. Para Julian, era apenas ruído de fundo, outra camada de cinza num mundo cinza. Ele dispensou seu motorista para a noite, um ato impulsivo nascido de uma necessidade sufocante de apenas se mover. Sentir a vibração de um motor sob o seu controle. Ele dirigiu-se em rumo, o carro de luxo elegante um casulo silencioso contra a tempestade, até que o motor engasgou, tossiu e parou. Uma maldição baixa e abafada escapou de seus lábios. Ele estava em um bairro que não reconhecia. Os postes de luz lançavam um brilho alaranjado e aquoso sobre edifícios de tijolos e vitrines com placas pintadas à mão. Era um mundo distante do aço e vidro brilhantes do seu distrito. Ele viu um pequeno restaurante, suas janelas fumegantes e quentes, um farol de luz na chuva miúda. De Corner-Spoon, dizia a placa. Deixando seu telefone e carteira no carro, um descuido tolo nascido de seu estado distraído, ele saiu para a chuva gelada e correu para dentro. A campainha acima da porta tocou, um som alegre e estridente.
O restaurante era pequeno e cheio com o cheiro de café e comida frita. Cheirava a real, cheirava a humano. Ele se sentou em uma cabine de vinil desgastada, a chuva pingando de seu casaco caro no chão. Ele se sentiu deslocado. Uma relíquia de outro mundo. E Lara estava se aproximando do fim do seu turno. Seus pés doíam, e tudo em que ela conseguia pensar era em chegar em casa para Leo, que estava com sua vizinha idosa, Sra. Gable. Ela viu o homem na cabine, seu terno parecendo custar mais do que o aluguel dela por um ano. Mas não foram suas roupas que ela notou. Foram os seus olhos. Eles eram da cor de um mar agitado pela tempestade, e continham uma tristeza tão profunda que parecia absorver toda a luz da sala. Era uma solidão que ela reconhecia, não por experiência, mas de um poço profundo de empatia que ela possuía. Ela pegou seu pedido, apenas um café preto e um queijo grelhado, falado em uma voz baixa e cansada. Quando ela trouxe para ele estava olhando pela janela, mas não estava vendo a chuva. Ele estava vendo algo distante, algo perdido. Ele comeu lentamente, mecanicamente, como se a comida fosse uma obrigação em vez de um conforto. Quando era hora de pagar, ele enfiou a mão em sua jaqueta, sua mão batendo em bolsos vazios. Um lampejo de algo, não pânico, mas um embaraço distante e desconhecido, cruzou seu rosto marcado pelo tempo. Ele se levantou, verificou seus outros bolsos. Nada. O dono do restaurante, um homem rude chamado Sal, observava detrás do balcão, com os braços cruzados. Problema? Perguntou Sal, sua voz aguda. Julian olhou para o dono, então para Lara. Eu parece ter deixado minha carteira no carro, disse ele, as palavras parecendo estranhas e desajeitadas. Por uma década, tal problema tinha sido impensável. Sal grunhiu. Sim, eu já ouvi essa antes. Você pode lavar pratos por 1 hora. Um pico frio de seu antigo orgulho picou Julian. Mas antes que ele pudesse responder, antes que o titã da indústria pudesse se reafirmar, Lara deu um passo à frente. Ela olhou não para Julian, mas para seu chefe. Está tudo bem, Sal. Eu resolvo. Ela puxou algumas notas amassadas do pequeno avental amarrado em sua cintura, suas gorjetas da noite. A soma era escassa, um testemunho de uma noite lenta e chuvosa. Ela colocou o dinheiro no balcão para cobrir a conta de $7 do homem. Sal encolheu os ombros e pegou o dinheiro. Julian ficou congelado, observando-a. Ele olhou para seu rosto cansado, seus sapatos desgastados, a pequena mão calejada que acabara de pagar pela refeição de um estranho. Ele tentou falar, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Ela se virou para ele, e seus olhos não continham julgamento, apenas uma bondade simples e singela. Não se preocupe com isso, disse ela gentilmente. Alguém fez o mesmo por mim uma vez, há muito tempo. Quando meu carro quebrou e eu estava com meu filho e sem um tostão para o autocarro. Você apenas. Repasse isso algum dia. Ela deu a ele um sorriso pequeno e cansado e se virou para continuar limpando a mesa. Ele ficou em silêncio. Aquele pequeno ato de graça, oferecido tão livremente sem expectativa, não foi um grande feito. Era uma pequena chama erguida na vasta e gélida escuridão de sua vida. Mas pela primeira vez em 3 anos, Julian Vance sentiu algo além da tristeza. Ele sentiu um vislumbre de calor. Foi surpreendente. Foi profundo. Isso rachou algo dentro dele, uma fina fratura no gelo que havia envolvido seu coração por tanto tempo. Ele saiu do restaurante e voltou para a chuva fria, mas não sentiu mais o frio. Ele apenas sentiu o eco daquelas palavras. Repasse isso algum dia. O encontro no restaurante se repetia na mente de Julian implacavelmente. A imagem de seu rosto cansado, a dignidade silenciosa em sua voz, a sensação das notas amassadas que ela usou para pagar seu caminho. Era uma quantia insignificante de dinheiro para ele, menos que pó, mas para ela, era claramente algo. Era seu trabalho, seu tempo, a sua sobrevivência. E ela havia dado isso a um estranho que parecia precisar menos, tudo porque ela viu não um homem rico de terno, mas um homem triste na chuva. Na manhã seguinte, a luz cinzenta do amanhecer pouco fez para levantar o silêncio opressivo de sua cobertura. Mas, pela primeira vez, o silêncio pareceu diferente. Não era apenas uma ausência de som, mas uma ausência dela. Dessa pequena conexão humana que ele havia tocado brevemente. O vazio em seu peito ainda estava lá, mas agora tinha um nome. Era um anseio por algo que ele havia esquecido que existia, bondade genuína e não calculada. Ele ligou para Arthur, o chefe da sua segurança pessoal. Arthur era um ex-agente do serviço secreto, um homem de competência imperturbável e discrição absoluta. Arthur, Julian começou, sua voz invulgarmente hesitante. Ontem à noite, meu carro avariou na rua LMM. Eu entrei em um restaurante chamado de Corner Spoon. Havia uma garçonete.
Ele a descreveu. Ele não sabia o nome dela. Ele só conhecia o cansaço em seus olhos e a força na sua voz. Eu preciso que você descubra quem ela é, Julian ordenou. Seja discreto. Eu não quero que ela se alarme. Eu preciso agradecê-la devidamente. Arthur, que estava acostumado a pedidos envolvendo espionagem corporativa e avaliações de ameaças, simplesmente disse, claro, Mr. Vance. Ele detectou a mudança no tom do seu empregador, a emoção incomum, mas seu rosto permaneceu impassível. Em um dia, Arthur tinha um arquivo sobre sua mesa. Ilara Martínez. Uma viúva. Um filho, Leo, de 7 anos. 2 empregos, garçonete no de Corners Poon e faxineira no turno da noite em um prédio de escritórios no centro. Morava em um pequeno apartamento de 2 quartos num prédio degradado. Sem antecedentes criminais. Sem dívidas pendentes, mas os extratos bancários mostravam que ela vivia perpetuamente no limite, de salário em salário. O relatório era clínico, uma coleção de fatos, mas para Julian, era a história de uma vida de imensa luta e resiliência. Ele olhou para a foto dela, uma foto sincera dela saindo do restaurante, seus ombros caídos de fadiga, mas sua cabeça erguida. O arquivo também observou que seu senhorio era conhecido por aumentar os aluguéis e ameaçar despejo pelo menor atraso no pagamento. Uma raiva fria agitou-se em Julian. O mundo foi rápido em esmagar pessoas como ela, pessoas que eram melhor dele. Ele decidiu não enviar um cheque ou pedir a um assistente para entregar um envelope com dinheiro. Aquilo pareceu barato. Pareceu como se o mundo dele estivesse invadindo o dela, uma transação que corromperia a pureza de seu ato. Ele tinha que vê-la. Ele tinha que fazer aquilo sozinho. Ele voltou ao restaurante na noite seguinte, durante o turno dela. Ele usava um suéter e calças simples, deixando para trás o relógio caro e o casaco. Ele parecia menos um milionário e mais um homem comum. Quando ele entrou, a campainha tocou novamente. Ilara ergueu os olhos de limpar uma mesa, e um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, seguido por um toque de cautela. Ele sentou-se na mesma cabine. Ela se aproximou, com o bloco de notas na mão, sua expressão profissional, mas cautelosa. De volta de novo, ela perguntou, seu tom neutro. Sim, disse Julian, sua voz mais suave do que ele pretendia. Eu vim pagar minha dívida. Ele colocou uma nota de $100 sobre a mesa. Pela outra noite. E pelo seu problema. Ela olhou para o dinheiro e depois de volta para ele. Ela não estendeu a mão para pegá-lo. Meu problema era de $7, disse ela baixinho. Eu não tenho troco para isso. Não é para troco, insistiu ele gentilmente. É um agradecimento. Uma linha apareceu entre as suas sobrancelhas. Eu não fiz isso por agradecimento. Eu te disse, eu estava apenas passando adiante. Ela empurrou a nota de volta para ele com o dedo. Eu não posso aceitar isso. A recusa dela o atingiu mais poderosamente do que sua bondade inicial. Em seu mundo, todos pegavam o que era oferecido. Todos tinham um preço. A integridade dela era uma parede que ele não esperava. Era lindo e intimidador. Ele tinha que encontrar outra maneira. Então deixe-me pagar o jantar para você, ele ofereceu, as palavras surpreendendo até mesmo ele. Depois do seu turno. Ou um café. Eu só quero conversar. Ela hesitou, estudando o rosto dele. A profunda tristeza ainda estava lá em seus olhos, mas agora havia algo mais também. Uma sinceridade. Uma vulnerabilidade. Foi isso que a fez acenar lentamente. Apenas café, disse ela. E eu vou pagar o meu. Mais tarde naquela semana, ele voltou ao restaurante. Desta vez, ele não entrou. Ele esperou do outro lado da rua enquanto o turno dela terminava. Ele a observou sair, envolvendo seu casaco fino com força em volta de si antes de começar a curta caminhada para casa. Ele se aproximou dela com cuidado, não querendo assustá-la. Senhorita Martínez. Ela se virou, sua mão agarrando instintivamente sua bolsa. Quando ela viu que era ele, ela relaxou ligeiramente. Você pode me chamar de Ilara. Julian, ele respondeu. Eles caminharam em silêncio por um quarteirão antes que ele falasse novamente, as palavras parecendo pesadas e importantes. O que você fez na outra noite? Ninguém fez algo parecido por mim em muito tempo. Não foi nada, insistiu ela, desconfortável com a intensidade de sua gratidão. Para você, talvez, para mim. Ele parou, inseguro de como explicar o abismo que ela havia preenchido nele. Ele optou pela verdade simples. Minha vida é muito estruturada. Muito isolada. Sua gentileza foi inesperada. Ele olhou finalmente para ela. Meu nome é Julian Vance. Ele observou a mudança em sua expressão. O nome era famoso na cidade toda.
O reconhecimento surgiu em seus olhos, seguido de choque e, em seguida, uma camada nova e mais profunda de cautela. Ela parou de andar. O Julian Vance. Da Vance Industries. Ele assentiu, um pavor se acumulando em seu estômago. Este era o momento. O momento em que sua riqueza se tornava uma barreira, uma parede entre os dois. Ele notou a mudança em sua postura. Ela não olhava mais para um homem triste, ela olhava para um bilionário. A conexão pareceu dissolver-se no ar, como se fosse. Entendo, disse ela, com a voz fria e distante. Bem, Sr. Vance, certamente não precisava dos meus $7. Ela olhou para os sapatos gastos e, em seguida, de volta para ele, um lampejo de mágoa nos olhos. Porque você não disse nada. Eu estava envergonhado, admitiu ele, com a verdade crua e sem verniz. E honestamente, eu estava tão desconectado, que nem sequer pensei. Não foi até você ser tão gentil que senti alguma coisa. Ele deu um passo mais perto, com as mãos abertas em um gesto de apelo. Por favor, não deixe quem eu sou mudar o que houve. Seu ato foi real, deixe minha gratidão ser real também. Ela olhou para ele por um momento, os sons da cidade sumindo ao redor deles. Ela viu além do nome famoso o homem parado diante dela, perdido e sincero. A parede de cautela não desmoronou, mas uma pequena porta se abriu. Tudo bem, Julian, disse ela suavemente. Mas ainda não posso aceitar seu dinheiro. Gentileza não é uma dívida a pagar. É um presente. A única coisa que se pode fazer com um presente é aceitá-lo. Ele soube então que esta mulher, com sua dignidade silenciosa e bússola moral inabalável, possuía uma força que ele nunca havia encontrado em nenhuma sala de reuniões. Ele queria saber mais sobre essa força. Ele queria estar perto dela. Ele queria ver se o calor dela poderia ensiná-lo a sentir novamente. Julian começou a orquestrar pequenas e cuidadosas interações com o mundo dela. Ele sabia que oferecer dinheiro era um insulto ao espírito dela, então teve que encontrar outra moeda. A moeda do tempo. Da presença. Ele aprendeu com Arthur que ela era voluntária nas manhãs de sábado em um pequeno jardim comunitário entre dois prédios de tijolos antigos. No sábado seguinte, ele apareceu no jardim, vestindo jeans e uma camisa de trabalho simples que seu assistente comprara. Eles estavam rígidos e novos. Ele se sentia um impostor. E Lara estava lá, com o cabelo amarrado e uma mancha de sujeira na bochecha. Ela mostrava a um grupo de crianças, incluindo seu filho Leo, como plantar mudas. Ela olhou para cima, surpresa ao vê-lo parado desajeitadamente no portão. Perdido de novo, Sr. Vance? Ela perguntou, um toque divertido tocando seus lábios pela primeira vez. Apenas Julian, ele corrigiu gentilmente. E não. Pensei que você poderia precisar de um par de mãos extras. Ele gesticulou para as suas, que estavam limpas. Embora eu admita que eles têm pouca experiência com este tipo de trabalho, ela pareceu cética, mas Leo, um menino com os olhos gentis de sua mãe, correu até ele. Você vai nos ajudar a plantar os tomates. Mamãe diz que eles são os melhores. Julian se viu olhando para o rosto aberto e confiante do menino, e o nó fortemente enrolado em seu peito se soltou um pouco mais. Eu ficaria honrado em ajudar a plantar os tomates, disse ele, a voz embargada por uma emoção que ele não conseguia nomear. Nas 3 horas seguintes, Julian Vance, um homem que movia bilhões de dólares com um telefonema, ajoelhou-se na terra úmida. Ele ouviu enquanto Ilara o instruía pacientemente, as mãos se movendo com uma graça familiar enquanto trabalhava a terra. Ele aprendeu a diferença entre uma erva daninha e um broto. Ele sujou as unhas pela primeira vez desde que era menino. Ele observou Ilara com Leo, viu a maneira gentil como ela o corrigia, o amor irrestrito em seu toque enquanto ela bagunçava seu cabelo. Ele viu uma vida que era rica de maneiras que a dele nunca poderia ser. Nestes momentos tranquilos, despojado de seu poder e riqueza, uma ponte frágil começou a se formar entre eles. Ela começou a ver além do bilionário. Ela viu um homem que era desajeitado com uma espátula, mas gentil com seu filho. Ela viu um homem cujos olhos ainda continham um oceano profundo de dor, mas que estava tentando, hesitantemente, encontrar a costa. Ele começou a encontrá-la após seus turnos, não em um carro como motorista, mas a pé, simplesmente para levá-la para casa. Eles conversaram. Começou com pequenas coisas, o clima, o progresso de Leo na escola, as dificuldades do restaurante. Mas lenta e cuidadosamente, Julian começou a desmantelar as paredes que havia construído em torno de seu passado. Uma noite, enquanto estavam sentados em um banco em um pequeno parque vazio sob o brilho suave de um poste de luz, ele finalmente falou sobre eles. Eu tinha uma filha, disse ele, as palavras soando como pedras que ele estava puxando de sua própria garganta. O nome dela era Lily. Ela teria 9 anos este ano e Lara não falou. Ela apenas se sentou ao lado dele, sua presença um cobertor silencioso de conforto. O silêncio dela foi um presente, um convite a continuar. Ela tinha essa risada.
Era como. Era como a luz do sol, continuou ele, sua voz embargando. E minha esposa, Amelia. Ela era a pessoa mais viva que eu já conheci. Eles estavam em um acidente de carro. Um motorista bêbado, ele olhou para as mãos, lembrando-se de como elas se sentiram segurando as de Amelia, como se sentiram dando tapinhas nas costas de Lily para dormir. Quando eles morreram, toda a cor simplesmente sumiu do mundo. Tudo ficou cinza. Até a outra noite, no restaurante. Sua gentileza. Foi como ver uma faísca de cor novamente, lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e desconhecidas. Ele não tentou escondê-las. Na presença dela, ele não sentiu necessidade da armadura que costumava usar. E Lara finalmente se virou para ele, seus próprios olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela não ofereceu platitudes ou confortos baratos. Ela ofereceu algo muito mais valioso, compreensão. A dor é um casaco pesado, Julian, disse ela suavemente. Você não pode simplesmente tirá-lo. Você apenas aprende, lentamente, como carregá-lo. Ela falou de sua própria perda, o marido que ela amava, um trabalhador da construção civil que morreu em um acidente no local quando Leo era apenas um bebê. Ela falou do medo, da solidão, da luta para ser mãe e pai. Nesse espaço compartilhado de vulnerabilidade, a conexão deles se aprofundou, transformando-se de uma curiosidade nascida da bondade em um vínculo forjado na dor compartilhada e no respeito mútuo. Ele começou a passar mais tempo com ela e Leo. Ele ajudou Leo a construir um foguete modelo para uma feira de ciências, sentindo um eco fantasma de orgulho paternal enquanto eles o lançavam no parque. Ele lia histórias para ele, sua voz grave enchendo o pequeno apartamento, afugentando o frio. Para Lara, ela estava vendo o homem real por baixo do mito. Ele não era apenas um bilionário, ele era um pai enlutado, um homem solitário com um coração gentil que tinha medo de ter esquecido como usá-lo. Ela se viu querendo proteger aquele coração. Ela se viu ansiosa pelo som de seus passos, pelo conforto silencioso de sua presença. Ele nunca tentou dar-lhe dinheiro. Em vez disso, ele deu a ela coisas que importavam mais. Ele fez com que um pediatra de topo visse Leo para sua tosse persistente, organizando isso através de uma fundação, para que ela não sentisse que era caridade. Ele usou suas conexões para fazer com que a cidade consertasse o poste de luz quebrado na esquina dela. Pequenos atos invisíveis de cuidado. Ele estava aprendendo uma nova linguagem de amor, que não era falada com dólares, mas com ações. Uma tarde, observando Julia no chão de sua sala, explicando pacientemente um problema de matemática para Leo, Lara sentiu uma onda de calor tão forte que a assustou. O vazio em sua própria vida, o espaço deixado por seu marido, tinha sido uma dor constante e silenciosa. Mas agora, nesses momentos, parecia menos vazio. O frágil laço entre eles já não era frágil. Estava se tornando forte, essencial. Uma tábua de salvação para ambos. Eles eram duas pessoas quebradas, de dois mundos diferentes, lentamente, hesitantemente, aprendendo a curar um ao outro. O mundo silencioso que eles construíram para si era tão frágil quanto uma bolha de sabão. Era apenas uma questão de tempo até que as duras realidades da vida de Julian o perfurassem. O catalisador foi uma única fotografia, uma foto com lente telefoto, granulada e invasiva. Capturou Julian, Lara e Leo no parque, rindo enquanto seu foguete de brinquedo subia aos céus. O braço de Julian estava apoiado no encosto do banco atrás dela, um gesto de intimidade casual. Para eles, era um momento de alegria pura e simples. Para o mundo, era um escândalo. A foto apareceu na primeira página de um tabloide notório. A manchete gritava em letras grossas e pretas: bilionário enlutado encontra novo amor. Julian Vance segue em frente da tragédia com um garçonete sem dinheiro. A história dentro era uma tapeçaria venenosa de insinuações e mentiras descaradas. Pintou Lara como uma ambiciosa calculista, uma oportunista astuta que havia alvejado o bilionário vulnerável. Mencionou seu pequeno apartamento, seus empregos de baixa remuneração, enquadrando sua pobreza como evidência de seu desespero e ambição. Um colega de trabalho descontente do restaurante foi citado anonimamente, descrevendo-a como sempre procurando uma saída. A tempestade irrompeu com uma força brutal e implacável. Na manhã em que o jornal chegou às bancas, Lara acordou e encontrou um enxame de repórteres e fotógrafos acampado do lado de fora do seu prédio de apartamentos. Eles gritaram perguntas para ela quando tentou levar Leo para a escola, suas câmaras piscando como armas. Você está apaixonada por ele? Quanto dinheiro ele te deu? Você está tentando substituir sua esposa morta. As palavras eram como pedras, cada uma um golpe doloroso em sua dignidade. Ela protegeu Leo com seu corpo, seu rosto pálido de choque e horror, e voltou apressadamente para dentro, seu coração batendo forte de medo e humilhação. Sua vida simples e tranquila foi destruída. Seu nome, que ela sempre carregou com orgulho, estava sendo arrastado na lama. As consequências foram rápidas e cruéis.
Seu senhorio, vendo o frenesi da mídia, entregou-lhe um aviso de despejo, citando uma cláusula sobre causar uma perturbação. Sal, o dono do De Corner-Spoon, demitiu-a. Eu não posso ter esse circo aqui, e Lara, disse ele, não indelicadamente, mas com firmeza. É ruim para os negócios, em um único dia, ela perdeu sua casa e seu emprego. Seu mundo, já tão precário, estava desabando ao seu redor. Julian estava em uma reunião do conselho quando Arthur irrompeu, algo que ele nunca havia feito antes, e mostrou-lhe o jornal. Uma raiva fria e furiosa tomou conta de Julian. Era uma raiva nascida da impotência. Ele queria protegê-la, mantê-la em uma bolha segura longe da influência corrosiva de sua vida, mas ele falhou. Ele trouxe essa destruição à porta dela. Ele imediatamente despachou uma equipe de seus melhores advogados e um destacamento de segurança privada. Eles poderiam lidar com o senhorio, poderiam oferecer a Sal uma quantia em dinheiro para recontratá-la, poderiam tentar abafar a história. Ele correu para o apartamento dela, abrindo caminho através do grupo de jornalistas. Ele a encontrou lá dentro, sentada no sofá na sala escura, segurando um Léo adormecido em seus braços. Ela parecia menor, abatida. A luz em seus olhos havia sumido. Eu vou consertar isso, e Lara, disse ele, sua voz rouca de culpa. Eu vou processá-los por cada centavo. Eu vou comprar este prédio. Eu vou fazer tudo desaparecer. Ele estava falando a única língua que conhecia, a língua do poder e do dinheiro. Mas ela se encolheu com as suas palavras. Ela olhou para ele, e seus olhos estavam cheios de uma dor que o atingiu mais profundamente do que qualquer traição corporativa. Fazer isso ir embora, ela sussurrou, a voz tremendo. Você não pode, este é o seu mundo, Julian. Este veneno. É isto que ele faz. Ele toca em algo limpo e o torna sujo. Isso não é verdade, ele implorou. Nós podemos lutar contra isto. Como? Ela perguntou, uma única lágrima escorrendo pela sua bochecha. Meu filho foi chamado de nomes na escola hoje, meus vizinhos estão olhando para mim como se eu fosse uma criminosa, eles estão dizendo que estou usando você, que estou tentando. A tentar tomar o lugar da sua esposa, as palavras ficaram presas em sua garganta. Este não é um mundo onde eu possa viver, não é um mundo onde eu possa criar meu filho. Um abismo estava se abrindo entre eles, ali mesmo, na sala de estar dela. Ele viu, mas não sabia como o impedir. Cada solução que ele oferecia estava enraizada em sua riqueza, e sua riqueza era a própria fonte do problema. Ela gentilmente colocou o Léo adormecido no sofá e levantou-se, envolvendo os braços em volta de si mesma. Foi um gesto de autopreservação, uma parede erguendo-se entre eles. Nós não podemos mais nos ver, Julian, disse ela, as palavras calmas, mas finais. Eu não posso, pelo bem de Léo, pelo meu próprio. E Lara, por favor, ele implorou, dando um passo em sua direção. Não, disse ela, sua voz ganhando um traço de sua antiga força. Por favor, apenas vá embora, você já trouxe o suficiente do seu mundo para o meu. Ela se foi. Não fisicamente, mas ela havia se retirado de volta para si mesma, de volta a um lugar que ele não conseguia alcançar. Ele tinha entrado na vida dela e, ao tentar trazer-lhe calor, inadvertidamente a incendiou. Ele saiu do apartamento dela, os gritos dos repórteres diminuindo para um rugido abafado. O velho vazio voltou correndo, mas desta vez era pior. Era um novo tipo de vazio, um vazio ártico onde a memória do calor dela tinha estado. Ele havia encontrado uma faísca de cor em um mundo cinzento, apenas para vê-la ser extinta pela própria vida que ele havia construído. Ele estava sozinho de novo, mais sozinho do que nunca. Os dias que se seguiram foram uma descida de volta ao inferno congelado que ele havia habitado antes de Lara. O silêncio em sua cobertura não era mais passivo, era agressivo, zombando dele com a memória da voz dela, do riso de Léo. Ele tentou se perder no trabalho, mas os números na tela não faziam sentido. Ele tinha todo o poder do mundo, mas era completamente impotente para consertar a única coisa que importava. Seus advogados podiam silenciar tabloides e intimidar proprietários, mas não podiam curar um espírito ferido ou restaurar a dignidade roubada de uma mulher. Ele percebeu, num momento de dolorosa clareza, que estava tentando resolver o problema como um bilionário. Ele ofereceu dinheiro, poder e força legal. Mas Lara não se apaixonou por um bilionário. Ela abriu seu coração para um homem triste e despedaçado num restaurante. Ele tinha que ser aquele homem de novo. Vulnerável. Honesto. Ele não podia se esconder atrás de sua riqueza. Ele tinha que ficar na frente dela e mostrar ao mundo o seu coração. Ele ligou para o seu chefe de relações públicas. Cancele tudo, ele ordenou, a voz imbuída de uma nova e silenciosa autoridade. Marque uma entrevista para mim, ao vivo, em horário nobre, sem perguntas pré-aprovadas. Eu quero falar com Diane Sawyer, ou alguém parecida com ela. Alguém em quem as pessoas confiem.
A equipe dele entrou em caos, mas Julian estava resoluto. Esta não foi uma decisão de negócios, foi um ato de desespero, um ato de amor. 2 noites depois, ele se sentou em um estúdio de televisão, as luzes quentes parecendo um interrogatório. Milhões de pessoas estavam assistindo, esperando ouvir um CEO poderoso defender sua imagem corporativa. Eles estavam prestes a ver um homem desmantelá-la. O entrevistador começou com a foto do tabloide. Sr. Vance, esta foto causou um grande rebuliço. O mundo está se perguntando sobre a natureza de seu relacionamento com a Srta. Martinez. Julian olhou diretamente para a câmara, não como um CEO dirigindo-se aos acionistas, mas como um homem falando da alma. O mundo, começou ele, sua voz firme, mas carregada de emoção, não sabe nada sobre Lara Martinez. Mas eu vou contar. Ele não falou de sua pobreza. Ele falou de sua força. Ele contou a história daquela noite fria e chuvosa. Ele descreveu a perfeição estéril de sua vida e o profundo torpor que o dominava desde a morte de sua esposa e filha. Eu era um fantasma, disse ele, sua voz rachando levemente. Eu caminhava pela minha vida, mas não vivia nela. Naquela noite, eu era apenas um estranho em um restaurante que não podia pagar a conta. Eu era um problema a ser resolvido. E então esta mulher, esta garçonete que eu agora sei que trabalha em 2 empregos para sustentar seu filho, uma mulher que tem muito mais direito a dificuldades do que eu jamais terei. Ela fez algo extraordinário. Ela me mostrou graça, ele fez uma pausa, deixando o peso da palavra pairar no ar, ela pagou minha refeição. Ela não pediu nada. Ela apenas me disse para passar adiante. Aquele pequeno ato de bondade. Foi a primeira coisa real que senti em 3 anos. Foi uma luz em um quarto muito escuro. O entrevistador ficou em silêncio, cativado. Esta não era a entrevista que ninguém esperava. A mídia, em sua pressa por uma história salaz, a pintou como uma predadora, continuou Julian, uma raiva silenciosa agora queimando em seus olhos. Eles estão com tudo invertido. Ela não é quem tira. Ela é quem dá. Ela viu um homem que estava se afogando em sua própria dor, e ela lhe ofereceu uma mão. Eu sou quem está em dívida com ela, não o contrário. Minha riqueza não a atraiu, repeliu-a, meu mundo não a salvou, feriu-a. Ele se inclinou para frente, seu olhar intenso. Questionar sua integridade é mostrar uma profunda incompreensão do que é a verdadeira riqueza. Sua riqueza está em seu caráter. Em sua compaixão ilimitada. No amor que ela dá ao seu filho. Vocês assediaram uma mulher boa e decente e aterrorizaram seu filho. A vergonha não é dela. A vergonha, disse ele, sua voz caindo para um quase sussurro, é nossa. Por viver em um mundo que é tão rápido em celebrar a crueldade e tão desconfiado da bondade. Em seu pequeno apartamento, cercada por caixas de mudança que ela ainda não havia embalado, Lara assistiu à transmissão. Leo estava dormindo em seu quarto. Ela observou enquanto este homem poderoso e reservado expunha sua alma ferida para o mundo ver. Ele não estava se defendendo. Ele estava defendendo ela. Ele não estava usando seu poder, ele estava usando sua dor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, lavando a dor e a humilhação, substituindo-as por uma onda de amor e compreensão avassaladora. Ele a viu. Ele realmente a viu. A entrevista terminou. 1 hora depois, houve uma batida leve em sua porta. Não era a imprensa. Não era a segurança dele. Era só Julian. Ele estava ali, parecendo exausto e exposto, seu sobretudo mal escondendo sua vulnerabilidade. E Lara, disse ele, com a voz rouca. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Mas eu não sou o homem que era antes de conhecê-la. Você reacendeu meu coração, e não suporto a ideia de ele voltar a dormir, ele não se ofereceu para resolver os problemas dela. Ele apenas ficou ali, se oferecendo. Eu não sei como preencher a lacuna entre os nossos mundos. Mas estou disposto a passar o resto da vida aprendendo, se você me deixar. Por favor, me ensine. Ela olhou para o homem que acabara de enfrentar o mundo inteiro por ela. O homem que havia mostrado a ela os pedaços partidos de seu coração. A parede que ela havia construído para proteção desmoronou em pó. Ela deu um passo à frente, pela primeira vez, envolveu os braços nele, segurando-o com força. Você não precisa preencher lacuna alguma, Julian, ela sussurrou em seu peito. Nós podemos simplesmente construir um novo mundo. Juntos, naquele abraço, em meio às caixas e à incerteza, eles encontraram sua verdadeira reconciliação, um laço não de 2 mundos colidindo, mas de 2 almas se unindo. 1 ano depois, o mundo parecia diferente. Não o mundo em geral, que permaneceu tão barulhento e caótico como sempre, mas o mundo deles. Ele tinha sido refeito. Julian, Lara e Leo viviam em uma casa que não era uma cobertura estéril nem um apartamento apertado,
mas uma casa quente e ampla com um grande quintal em um subúrbio tranquilo e arborizado. Era uma casa escolhida não por seu status, mas por sua proximidade a uma boa escola e a um parque onde Leo pudesse brincar. Estava cheia de luz, risos e o aroma persistente da cozinha de Ilara. Julian, para o choque do mundo financeiro, renunciou ao cargo de CEO da Vance Industries. Ele permaneceu no conselho, mas se desvinculou das exigências diárias de uma vida que não queria mais. Seu foco havia mudado por completo. Juntos, ele e Lara lançaram a The Amelie e Lily Foundation, uma organização de caridade com uma missão simples, mas profunda, dar apoio para famílias monoparentais em dificuldades. Era financiada pelos imensos recursos de Julian, mas guiada pela empatia e compreensão em primeira mão de Lara. Ela era seu coração e sua diretora, usando suas experiências não como uma fonte de dor, mas como uma fonte de compaixão pelos outros. Eles não apagaram seus passados, eles os integraram. No salão principal da sede da fundação, havia 2 retratos. Um era uma bela pintura de Amelie e Lily, sorrindo num campo de flores silvestres. O outro era uma fotografia simples e emoldurada de um recibo amassado do Decorner Spoon para um café e um queijo grelhado. $7. Uma lembrança de onde sua nova vida realmente começou. O frenesi da mídia já havia diminuído há muito tempo, substituído por uma admiração pública silenciosa pelo casal que havia transformado um escândalo em uma força poderosa para o bem. Eles não eram mais o bilionário e a garçonete. Eles eram apenas Julian e Lara, uma família. Em uma tarde fria de outono, do tipo que lembrava Julian de novos começos em vez de finais, ele estava de 4 no quintal. Ele não estava inspecionando relatórios de mercado, mas as rodas bambas da bicicleta nova de Leo. Leo, agora um menino confiante de 8 anos, circulava-o impacientemente. Já está consertado, Julian. Quase, respondeu Julian, apertando um parafuso final. Ele sentiu um sorriso genuíno se espalhar pelo rosto, um sentimento que agora lhe era tão natural quanto respirar. O vazio antigo e persistente em seu peito havia sido preenchido, não apagado, mas preenchido com um novo tipo de amor, um novo propósito. Aí está. Tudo pronto, campeão. Leo soltou um grito de alegria e disparou pelo gramado, seu riso ecoando no ar puro. Julian sentou-se na grama, observando partir. Ele sentiu uma mão gentil em seu ombro. Era Ilara. Ela sentou-se ao lado dele, apoiando a cabeça contra a dele. Eles não precisavam conversar. O silêncio entre eles não era mais um vazio a temer, mas uma paz confortável e compartilhada. Era o silêncio do lar. Ele olhou para o menino, tão cheio de vida, e então para a mulher ao seu lado, a arquiteta de sua salvação. Sua riqueza não o havia salvado. Seu poder não o tinha curado. Foi um simples ato de bondade de uma mulher que tinha quase nada, e tudo, para dar. Ela não só o tinha ensinado a viver novamente, ela tinha-lhe dado uma vida que valia a pena viver. Ele pegou a mão dela, seus dedos entrelaçando-se aos dela, e sentiu o calor familiar espalhar-se por ele, uma chama quieta e constante contra o frio invasor do mundo. Ele estava finalmente, totalmente, em casa.